Alegria, salve, salve, família Ciente. Sejam bem-vindos em mais um estudo do Evangelho do Livro dos Espíritos. Convido vocês a assistir o estudo desde a primeira aula. Claro que no começo a gente não estava assim tão descontraído assim, a gente estava bem tenso, para dizer a verdade. Mas a gente aprendeu com o passar dos anos que a gente está se sentindo um pouco mais à vontade, a conversa está fluindo um pouco melhor. Mas assistam às nossas aulas, é um estudo mais leve, comentado, mais próximo, né, de todos nós, porque nenhum de nós aqui que estamos comentando somos cientistas, especialistas e nem filósofos, somos pessoas como você. Então, a gente pode dividir esse momento agradável. Oi, Vânia! Boa noite, todo mundo! Boa noite, gente. Nós temos um grupinho hoje aí com a gente, hein? Obrigado por estar junto. Estimula a gente a continuar a estudar. Vamos lá? Nós vamos continuar sobre a lei do progresso? Pergunta 799. Que número bonito. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Pergunta 800, nós já estamos em 800, já estudamos 800 perguntas, meu Deus. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar, como que por encanto, as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente e vai frutificar. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo
convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Muito interessante esse capítulo, com bastante maneira, coisas para serem comentadas, que nós podemos ficar neste capítulo, que já diz muita coisa, antes de começarmos o capítulo 9 da Lei de Igualdade. Veja bem, o Espiritismo veio como a terceira revelação que Jesus prometeu. Jesus prometeu que todos os seus ensinamentos, há um tempo em que o homem tivesse mais esclarecimento, ele traria o conhecimento. Ele traria uma explicação sobre tudo o que ele nos trouxe. E vejam que depois de ter vindo o Livro dos Espíritos e todos os livros que Kardec fez, escreveu, compilou, vejam, vem Chico Xavier, explicando ainda com mais detalhes para o nosso dia a dia as lições do Evangelho. Vejam, continua. Jesus, há mais de 2000 anos, trazendo o ensinamento que hoje se explica através do Livro dos Espíritos. Os Espíritos vieram, abriram as portas da espiritualidade, abriram, mostraram tudo. E nós agora, com muito mais tecnologia, com mais conhecimento, com mais estudo, com a nossa mente mais ampliada, e Chico, 100 anos vivendo aqui, trazendo muitos ensinamentos. Divaldo, que é um outro espírito magnífico. Vejam, o Espiritismo continua. É com ele que nós iniciamos a nossa fase de regeneração. William, gostaria muito que você fizesse algum comentário a respeito disso. Eu acho que todo esse processo ligado aí à questão da sociedade, né, que foi o que nós terminamos no capítulo 8, se mostra uma realidade incontestável em relação ao que era o passado e o que é o presente, né, a maneira como a gente encara o passado e o presente. Eu mudei aqui para que mostre o nosso altarzinho ali ao fundo. Então, é uma situação bem peculiar e bem curiosa. E como bem disse a Vânia, desde da assunção do Livro dos Espíritos, quando ele chega, né, para que todos nós pudéssemos aprender, né, e dali todas as evoluções que aconteceram, culminando 168 anos depois, nesse processo acelerado para o mundo de regeneração no qual nos encontramos, eu acho que nós temos um viés bem importante, bem interessante, para fazermos uma reflexão de como a gente encarou todo esse período até agora e de que jeito nós vamos levar isso para esse término desse processo de regeneração. O Espiritismo, ele é uma de muitas, né? Como diz o nosso sacerdote maior, Márcio Caim, a Umbanda e o Espiritismo, eu acrescento, né, são grãos de areia na praia da espiritualidade. A espiritualidade é muito maior, é muito grande, e a gente tem que compreender. E esses paladinos que vieram, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, eles eram a expressão do Cristo dentro da vivência do Evangelho. Eles viviam o Evangelho, né? E o que a gente tenta fazer aqui é seguir um pouco seus passos, né? De maneira que sejamos coerentes com aquilo que a gente prega também. Porque não adianta a gente só falar da boca para fora, a gente tem que internalizar todas essas coisas, né? E próxima semana nós vamos começar a falar de lei de igualdade. E, assim, o que eu me lembro, porque eu li o Livro dos Espíritos completo, já tem 40 anos. Mas eu me lembro que nesse final aí, passando essa pergunta que a gente está agora, 801, né, que vai ser a próxima, nós vamos... 800, agora é 803.
803, perdão. Começa a ficar mais interessante, né? Na minha opinião. Não que até agora não tenha sido, mas começa a ficar Então, William, mais eu atual. estava colocando, William, aqui, veja, o Livro dos Espíritos é uma base fundamental para o Evangelho. Não importa outras coisas que tragam de novidades, conhecimento que agora nós estamos tendo do plano espiritual, informações que nos trouxeram, a base é uma só. É essa que foi trazida no Livro dos Espíritos. O restante é complemento, é acréscimo. E como diz sempre o nosso professor aí, o professor Nestor, nós temos que continuar evoluindo, nós temos que continuar se melhorando, nós temos que continuar aprendendo. E lógico que a ciência, aos poucos, vai acompanhando também, ela vai descobrindo coisas que podem e que já estão comprovando coisas que os espíritos nos disseram há cento e quanto, William? 168 anos atrás. Então, a ciência hoje já nos comprova muita coisa. Ela já comprova e ela já mostra que uma boa parte disto não era mentira, não era invenção. Não foi invenção dos espíritos, ou de Kardec, ou de quem quer que seja. Agora, existem aqueles que, como disse no final aqui desse capítulo, que foi um capítulo maravilhoso, que nós estudamos e terminamos agora, tem gente que nem se eles veem, eles acreditam. Eles acham que é um embuste. Por quê? Porque eles estão presos nas seitas, nas castas, e naquilo tudo que eles tomaram ao longo das existências, principalmente presos às religiões que tinham como princípio aprisionar as mentes para que eles pudessem ser dominados. A religião dominava a mente do ser humano, para que pudesse dominar a sociedade e dela se abastecer de frutos monetários. Nós sabemos disso ao longo da história. Quem gosta de ler história, quem sabe tudo, é verdade. A religião amassava, triturava, colocava ferro na cabeça, na mentalidade do ser humano. E até hoje ainda faz, para quem não quer ver. Porque Jesus disse que ouçam quem tem ouvidos de ouvir, vejam quem tem olhos de ver. Vejam, Jesus falou isso há mais de 2000 anos. E hoje nós podemos dizer ainda isso. Vejam quem tem ouvidos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E você ainda tem dúvidas em algumas coisas, que o Livro dos Espíritos nos trouxe, assim, com milhões de detalhes. E se nós continuarmos estudando, se pegarmos o Livro dos Médiuns, que não é simplesmente falando da mediunidade em si, ele é amplo, ele é muito grande, ele é gigante, ele abre a nossa mente e a nossa consciência. E isso vai trazer também uma abertura maior de conhecimento. Ou seja, tudo dentro da doutrina espírita. Graças a Deus, tivemos esse homem maravilhoso que nos trouxe, sofreu muito por conta disso, passou poucas e boas, que foi Allan Kardec. William, Andréia, querem complementar alguma coisa? Eu quero fazer o convite aqui para quem duvida e acha que está sendo dito absurdos, pesquisem sobre Concílio de Nicéia, que é onde foram juntados 78 livros provenientes do Torá, que é o livro da religião judaica. E o Concílio de Nicéia, Constantino, que era imperador, se nomeou Papa, para dominar o pensamento humano,
quis se colocar como Papa e selecionou os livros que eram interessantes para a Igreja. Não estou aqui dizendo mal de livro nenhum, nem da Bíblia, nem de nada disso. Mas a gente precisa parar para pensar e olhar a história como ela aconteceu, para que a gente possa realmente ter um filtro, né, com relação a tudo que nos passa como uma eterna verdade, como algo imutável, ou como a palavra de Deus, assim, abrangendo toda a verdade. Então, vamos refletir um pouco mais, usar a nossa inteligência, estudar, conhecer, pesquisar, saber a origem dos conhecimentos e ter um pouquinho mais de filtro. Oi, Vânia. Veja a importância de Kardec, que teve um dia que Emmanuel disse, conversando com o Chico, ele disse, se eu falar uma palavra que for contra o ensinamento de Kardec, você deixe de me seguir e siga Kardec. Veja, Emmanuel falando isso ao Chico. Então, veja bem como tudo está baseado na doutrina espírita. É a base. Dali, nós podemos fazer pesquisas históricas, assim como você falou, existem outras pesquisas. O William gosta muito de pesquisar tecnologias, e ele tem conhecimento de algumas coisas que já foram, pela ciência, provadas e comprovadas, e que é verdade. Médicos, cientistas, já existem hospitais que são totalmente espíritas. Vejam, hospital espírita já existe. Então, veja bem, quanto que tem ainda que andar e que a humanidade tem ainda que abrir a sua mente, abrir a sua consciência para novas ideias, para raciocinar. E Kardec diz, não aceitem uma palavra, se não passar pelo crivo da sua razão. Eu acho que aí nós podemos concluir de que vamos continuar estudando, vamos continuar atrás de respostas, para nós seguirmos um caminho mais reto, para não passarmos por tantos caminhos tortuosos como passou a humanidade ao longo da história. Isso aí, minha gente. Quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui, tanto você que está conosco na gravação desse estudo do Livro dos Espíritos, quanto você que está nos assistindo pelo YouTube. Deixe o seu like, fazer esses vídeos é muito gostoso, e ver que você deixa o seu like só faz com que a gente tenha mais vontade de fazer isso. Também se inscreve no canal, para que nós tenhamos mais amigos podendo participar conosco de todas as mensagens e maratone nossos vídeos. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os 6 livros da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Compre esses livros, agora estamos no final do ano de 2025, para dar de presente de Natal para os seus amigos. Muito legal, é conhecimento atualizado em relação a tudo isso que a gente estuda aqui, a partir do conhecimento obtido do Livro dos Espíritos. Legal a ideia? Gratidão a todos, um grande beijo no coração e axé. Axé, pessoal. Até a próxima. Vamos continuar juntos. Obrigado.